mesa diretora da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a realização de uma sessão solene em homenagem ao escritor Olavo de Carvalho, que morreu em janeiro do ano passado. O requerimento foi apresentado na segunda-feira pela deputada Bia Kicis. Trago primeiramente para o comentário ele que acabou de chegar, Adriles Jorge. Opa! Olha, eu tive uma relação muito direta, muito íntima e muito doce, muito gentil e generosa da parte dele, sobretudo, né, do Olavo comigo, né? O Olavo que me descobriu praticamente quando eu era poeta, quando eu escrevia e fazia crônicas, ensaios e poemas na internet, e ele me incentivou, ele me alimentou espiritualmente, poeticamente, literariamente, filosoficamente. Quando eu entrei, já que você citou, no BBB, ele falou no meu nome, eu já fui visto como uma espécie de Olavete, já tentaram me cancelar de fora para dentro. Falou assim, um poema do Adriles vale mais do que essa merda desse programa inteiro, é o estilo dele, claro. E assim, o que o Olavo fez, o que o Olavo trouxe para o Brasil, é tirar exatamente da toca e do íntimo do brasileiro o seu princípio de conservadorismo no sentido mais amplo e pleno da palavra. Nem gosto muito dessa palavra, tá? Conservadorismo, no sentido filosófico do termo, no sentido de apreço à família, no sentido de cristianismo, no sentido de consciência social da sua liberdade, a consciência do sentido de uma vida que é fazer o bem para o outro, ou seja, o trabalho que a gente faz para o outro, um cara que constrói uma casa, constrói para o outro, um pai que gera um filho, trabalha para construir, lapidar e educar e amar na ação amorosa desse filho. Né? E o Olavo trouxe isso para um conceito, inclusive, de nação, que unia ciência política, filosofia, ampliou a bibliografia, apontou a imbecilização coletiva colocada pela ditadura subliminar de uma opinião única, isso já nos anos 90, né, nas escolas, nas universidades, na grande mídia, todo mundo era de esquerda. Então ele tirou da toca esse princípio de conservadorismo no sentido mais amplo do termo, de um padrão de vida cristão, familiar, de um padrão de vida, de um sentido de vida, de você se dedicar pela misericórdia, pela compaixão, pelo trabalho que você faz pelo outro, de ascensão socioafetiva, espiritual, física, metafísica. Tudo isso o Olavo trouxe para o Brasil e fez com que o Brasil amadurecesse, fez com que o Brasil percebesse arraigadamente o seu sentido máximo de doação de um indivíduo para o outro, de conservadorismo, de cristianismo, da direita, do espectro político também, da direita. Ou seja, tudo isso o Olavo fez, sendo ele uma das vozes únicas do Brasil, e aí foi combatido, foi massacrado, foi perseguido, assim como o exemplo do Cristo que foi crucificado. Então, a influência e a reverberação da filosofia, do pensamento, da ciência política do Olavo é imensurável. E assim, ele só é lembrado pontualmente, porque os inimigos dele, que hoje ele previu que estariam no poder, infelizmente, além de tudo, o Olavo foi um grande profeta, ele previu isso, a ascensão de um comunismo em nova roupagem, quer seja pelo globalismo, pelo lulopetismo ou pelo esquerdismo, queria sufocar e solapar e massacrar as liberdades individuais. Ele falava isso até no Bolsonaro. Se você não condenar os comunistas, os esquerdistas, pelos crimes que eles cometeram, eles vão te condenar por crimes que você não cometeu. E você não é só o Bolsonaro, somos todos nós que estamos pagando por crimes que a gente não cometeu, pelo crime de opinião, pelo crime de pensar, de livre pensamento, de livre expressão. Tudo isso também foi absolutamente previsto pelo Olavo. Então, o que a gente pode fazer em nome dele, do bem enorme que ele fez pelo país, pelo pensamento, pela filosofia brasileira, é exatamente agir. Agir pensando, agir agindo, agir de uma forma que a gente não seja sufocado por essa ditadura de opinião única, que hoje não só está ditando os rumos da consciência da nação, mas está querendo massacrar todo o pensamento divergente, que, aliás, como o próprio Olavo já disse, não é um pensamento divergente, é um pensamento onisciente, é um pensamento hegemônico da maioria da população brasileira, é um pensamento cristão, de valor à família, de valor à liberdade, de valor ao indivíduo. Ou seja, tudo isso o Olavo não trouxe, mas revelou no âmbito do indivíduo, do cidadão e da cidadã brasileiros e do âmbito da nação brasileira. Resta saber se o Brasil vai fazer jus ao pensamento do Olavo, que descortinou a miríade de possibilidades e maravilhas do indivíduo e na nação brasileira, que hoje está tão massacrada e solapada, infelizmente, assim como o Olavo previu que estaria. Obrigado, Adriles. Eu já convido para o comentário, 20 horas e 11 minutos, Eduarda Campopiano. Então, Anselmo, eu acho que sem o professor Olavo,
a maioria de nós não estaria aqui hoje fazendo o que nós estamos fazendo. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade nunca nem de ver ele de perto, né? Nunca tive a oportunidade de ver ele pessoalmente. Eu sou muito nova, eu tenho 19 anos, eu comecei a produzir conteúdo tem pouco mais de 2 anos, se eu não me engano. Então, realmente me faltou essa oportunidade, mas ainda assim, depois que eu comecei a produzir o conteúdo, eu nunca tive a oportunidade de interagir com ele, mas ele foi uma das pessoas que me trouxe para onde eu tô. Porque lá para 2018, quando estava aquela corrida presidencial, Bolsonaro levando facada e etc., na minha casa, minha mãe começou a ouvir um velho que falava uns palavrão, sabe? Xingava os outros. E eu comecei a pensar, gente, mas quem que é esse velho que minha mãe tá vendo? E eu fui ver, e eu caí no Olavo de Carvalho também. Então, ele trouxe muita gente para onde a gente tá. Eu sei que ele tinha dimensão, essa era a melhor parte dele. Ele tinha noção da dimensão do trabalho dele. E eu achava isso sensacional. Ele quebrava o estereótipo do intelectual da fala mansa, do intelectual da fala difícil, para que a massa não conseguisse entender. Ele quebrava isso totalmente. Ele tinha uma linguagem fácil de você entender, às vezes quando o assunto pedia uma dificuldade, óbvio que o assunto ficava complexo, mas na maioria das vezes todo mundo conseguia entender o que o professor tinha para dizer. E ele sempre foi muito boca suja, sempre falou muito palavrão, sempre xingou demais os outros. Tem algumas frases dele que viralizam na internet que são sensacionais, totalmente boca suja, e isso é ótimo, quebra aquele estereótipo limpinho, aquele estereótipo de eu estou acima de vocês, réis mortais, porque eu sou um intelectual. Ele quebrava isso. Outra coisa que também eu acho que serve de inspiração para muita gente era o relacionamento do professor com a esposa dele. Um relacionamento lindo. Ele era terrivelmente apaixonado por ela, e eu sempre achei isso tão bonitinho, sabe? Eles sempre foram um casal tão apaixonadinho, tão amoroso um com o outro, eu achava isso sensacional. Eu vi algumas frases da esposa dele depois que ele faleceu, eu sempre choro quando eu escuto ela falando dele, porque eu acho realmente muito bonito. Então, o peso que ele teve pra gente aqui no Brasil, as profecias que ele acertou, né? Que não são nem profecias, é só que ele era tão inteligente, ele tinha uma noção, uma capacidade de análise tão boa que ele simplesmente entendia o rumo que as coisas iam levar. E ele acertou em todas as vezes, ele nunca se segurou na hora de fazer críticas a quem merecia essas críticas, mas na hora de fazer elogios também. Então, eu sou muito grata por ter vivido pelo menos alguns aninhos enquanto o professor ainda estava também vivo. E o legado dele é uma coisa totalmente imensurável. Ele construiu uma coisa que ninguém consegue tirar da gente. Eu gosto muito de uma frase dele que ele dizia: prometam ser. E eu acho que é o que todo mundo está tentando fazer aqui agora, muito com a ajuda dele. A gente está tentando ser alguma coisa de valor, ser útil para o próximo, ser útil e ajudar o país que a gente está. A gente está tentando ser. E, na maioria das vezes, graças a ele. Obrigado, Eduarda. Muito bonito do que você falou e é uma verdade. Lembrando aqui, trazendo até a deputada Bia Kicis, conseguiu a aprovação da homenagem ao Olavo de Carvalho e conseguiu também a aprovação de homenagem ao Brasil Paralelo.